de mulher para mulher. Seja bem-vinda ao nosso canal de empreendedorismo na Holanda. E aí, pessoal do Pode Me Contar, uhul! Mais um podcast aqui para vocês. Quero agradecer a todos vocês que sempre estão aqui, tá? Assistindo o nosso podcast. Agradecer a nossa Cristina Blum, do Pode Mulher para Mulher, né, Cristina? Eu que tenho que agradecer, meninas. Sejam bem-vindas ao nosso podcast. Eu tenho que, na verdade, agradecer a Mickey Gomes, que é também apresentadora do Pode Me Contar. E nós estamos juntas nessa jornada, né, não, Mickey? Vocês estão vendo 2 podcasts de uma vez só. Mas espera aí, gente, eu tenho que falar para vocês, tá? Que hoje nós temos uma convidada maravilhosa. A história dela é linda, linda, linda. Tem muita coisa vindo por aí. Não, Cris, dá aí uma palhinha. Gente, eu, na verdade, sou até suspeita para falar. Essa empreendedora, mãe, expatriata, ela vem diretamente de Manaus. Ui! Será que dá para vocês descobrir? Ainda não. Além dela vir diretamente de Manaus, ela já vive há 6 anos na Europa. Já vive há 3 anos na Holanda. Maravilha. Mas espera, mulher, pera aí. Bora apresentar nossos patrocinadores, que nós estamos cheias de patrocinador, tá babado? É isso. Vai, mulher, conta aí quem é. Então, podemos começar a agradecer aos nossos patrocinadores, que é, de verdade, o Clube Roots. Aê! Maravilha! Ilka, te amamos, como Te amamos sempre. Todos estamos aqui nesse lugar maravilhoso, nesse cenário lindo, graças ao Clube Roots Ilka. Exatamente. Agora vamos falar também dessa empreendedora maravilhosa, que é a nossa patrocinadora oficial, que é a Mickey Gomes. Para quem não conhece a Mickey Gomes, é a empreendedora que leva você, brasileira, que tem um sonho de fazer sua lipo, sua bariátrica, fazer seu narizinho maravilhoso. É ela que faz tudo isso. Temos também a Mara Diva Fashion, a Muniz Schomak Bedrive, temos a Jay-Z Beauty e a Indy Zago. Se você quer ser uma patrocinadora, mande um DM para mim, mande um DM para Mickey, que estaremos e ficaremos felizes de ter você aqui. Vamos lá. Agora apresenta a nossa convidada. Menina, vamos fazer as mãozinhas, vamos levantar? Vamos apresentar para vocês a epiladoras na Holanda, Valéria Mello, proprietária CEO da Brazilian Wax Academy. Seja bem-vinda, Valéria! Obrigada, gente, que recepção, hein? Quero voltar, já quero a segunda vez. Ixi, já vamos ver, bora ver como é que tá a gente história. vem com os 2 pés na porta. Que bom. Então, Valéria, tudo bom? Tudo ótimo. Nós estamos muito felizes de você ter aceitado o nosso convite, vir participar aqui com a gente do nosso podcast. Vamos começar já, como sempre, né? Como eu tenho dito para vocês, são 2 podcasts em um só. A gente vai começar aqui falando quem é Valéria, da onde Valéria veio. Já sei que é de Manaus. De novo tu vai falar, tá, bebê? Mas eu morei em Manaus. Foi? Não. Eu sou rondoniense. Meu Deus. Olha, eu assisto os podcasts dela, eu já vi cada história, né? E agora, não é nova saber que ela já pisou em Manaus, não. Já, eu morei, meu pai é de Manaus, índio. Eu tenho que te contar um segredo. Conta. Gente, não é possível que todas as nossas convidadas tenham um complô com a Mickey. Por quê? A Mickey conhece, ela esteve no lugar, ela já morou e não sei o quê. Rodada de país. Agora a Valéria Mello chega e ela também já conhece. O que é isso, Mickey? Pode contar, pode parar. Não, eu morei em Manaus, meu pai é de Manaus, né? A minha família toda em Manaus. Olha aí, legal. A que mora agora, que eu ainda tenho, são de Manaus. Ainda tem parentes, tem família lá. Eu morei em Rondônia. Mas vamos lá, quem é Valéria? Veio do Amazonas pra cá. Morou onde, Manaus? E eu moro num bairro chamado Lira do Vale 2, Não próximo da Ponta Negra. Pronto, já sabe. Bola da Suframa? Não, Bola da Suframa é distrito, é onde que estão as grandes empresas, fábricas. Então, meu no tio era de outro lá. extremo, fica no outro extremo. Tá bem? Conversei um pouquinho. Olha, tá vendo que ela sabe, meninas? Eu tô impressionada, na verdade. Pra mim não é mais nenhuma surpresa. Mas, Valéria, vamos falar quem é Valéria? Vamos. Como foi a vida da Valéria? Dá aquele resumo antes de ter vindo pra cá.
Tem que falar do jegue também? Tudo que você, tudo porque, que você assim, quiser falar. As pessoas se identificam É muito com as verdade, nossas histórias, né? verdade. Porque nós somos todos imigrantes aqui, estamos lutando para vencer nesse país, estamos trazendo nosso dom para cá como mulheres nossa empreendedoras, identidade. como imigrantes. Então, vamos falar um pouquinho da nossa história. Ali, se tiver alguma historinha triste, conta aí pra nós. Sempre tem, né? Sempre tem. Bom, eu venho acompanhando aí o podcast de vocês e percebo, me identifico também com as histórias, né, das outras mulheres que vêm aqui e eu percebo que não tem muita diferença. Parece uma coisa cultural, né? É verdade. O meu esposo, holandês, ele fala, por que vocês brasileiros têm tanta história de sofrência desse jeito, É né? incrível. Na verdade, eu também acho incrível, porque isso não só da parte cultural, mas se tornou uma raiz. Todo mundo que vem pra cá, pra Holanda, sofreu muito. Não é normal. E ainda sofre aqui um pouquinho Ainda no sofre. começo. Ah, No que começo, não é porque o a suficiente, gente tem que tem aquela fase que é a pior fase, depois já né, passamos melhora. também. Mas tu sabe uma coisa, Miki e Cris? Parece que é necessário. Sabe, uma vez eu escutei uma história, inclusive, de uma amiga minha terapeuta, que ela falou o seguinte, Valéria, tem um chamado para cá. Mas para a gente responder esse chamado que tem aqui, tem alguma coisa que aconteceu lá no Brasil para a gente trazer uma história, trazer uma experiência. É por isso que você tá aqui hoje. A gente quer saber tudo. Eu quero saber tudo nos mínimos detalhes, Mick. Quem foi? Quem é a Valéria Mello? Como é que era a sua vida, sua trajetória de vida no Brasil antes que chegasse aqui na Holanda? Ai, gente, primeiro eu quero agradecer, tá bom? Obrigada. Então, de uma família humilde também, do Amazonas, sem muitas tradições, sem saber muito sobre o mundo. Para mim, o mundo era Brasil. Depois de um tempo, com meus 12 anos, que eu fui entender que existia Estados Unidos, né? Então, sem muita cultura, só a tradição mesmo, né? De ribeirinhos, que é de onde os meus pais são, né? Criados... Eles são ribeirinhos? Ribeirinhos, de uma cidade chamada Quari. É bem tradicional isso lá em Manaus, né? Bem ribeirinho mesmo. Então comia peixe de manhã, de tomar banho no Rio Solimões, naquela água barrenta. E aí foram para Manaus. Carandiru. Tinha medo, não? Não, eu não fiz parte dessa história, porque eu já nasci em Manaus, né? Então eu já sou da cidade grande. Nascida e criada em Manaus, né? Fui fazer minha primeira viagem de avião, eu tinha já meus 22 anos, né? Que eu fui para fora de Manaus, experimentar alguma coisa em São Paulo, não para viver, só para passear. Então saiu de um extremo pro outro. Mas só para passear realmente. Mas eu acho que eu já saí, já fui conhecer, já velha. Né, 22 anos, que tem muita gente. Não. Meu primeiro voo de avião, acho que eu tinha uns 23 anos, gente. Também, então, a gente não tinha condição. Eu acho que eu tinha 18. Então tu era rica, amiga. Tu era rica. Tu já pode ser considerada rica. Mas isso ainda vem ainda no meu outro... Não, porque eu fui sequestrada. Mano, tem que fazer um podcast só dela. Não conte. Segura essa. Eu vou falar. Sério? Não pode contar. Não pode contar, porque a Mickey Gomes também estará. Vai querer. Não, nada, mas né? o ruim, que toda vez que eu vou falar alguma coisa, o povo vai dizer, tá inventando. Não, mas Tu foi sequestrada por uma família rica ou era pobre mesmo? tudo pobre. Deus Ai, me livre. mas é De assim, Jesus. eu vejo que tudo pelo que a gente... É o que eu falo pra mim, né? Eu precisava passar por tudo isso, como todos nós, porque eu vejo como um livro. Um livro que a gente tem todos os dias, uma história pra contar e a capa vai ficando mais dura e dura. E eu me orgulho por tudo que eu passei. É verdade. E se tornou a mulher que você é hoje. Mas é sobre isso, Cris, é sobre isso. Pra gente poder ajudar pessoas aqui do outro extremo, porque hoje eu não ajudo só as brasileiras, eu ajudo as holandesas. Então a gente precisa ter uma história, uma casca, como você tá falando, uma capa dura, tipo pra gente ter condições de uma ajudar tartaruga a próxima. mesmo, andando Eu devagarzinho. agradeço tudo que eu vivi, agradeço. Sim. Então, Valéria. Valéria, e aí? Era ribeirinha? Aí não, meus a pais, tua família, né? Meus pais foram pra Manaus e tudo, nasci lá. Então eu sou Sim. filha caçula de 4. Ih, é mais cuidadinha. Bebezinha, né? Dormia pegando no peitinho até os 12 anos de idade. Tem isso. Né? Tem isso também. Mas aí, logo fui pro mundo. Comecei a trabalhar com meus 14 anos de idade, já aprendi a ter o meu próprio dinheiro, fui me experimentar já no mercado. Então, meu currículo, inclusive minha carteira de trabalho são 2 que já não tem folha mais. Aí depois disso tudo, depois de 2 carteiras de trabalho cheia, foi que eu comecei a empreender. Né? Então, Sim. assim, eu tive que E trabalhar qual foi o teu bastante. primeiro empreendimento? Como é que nasceu essa ideia de querer empreender? Lá no Brasil, vendendo churrasquinho de gato. Já empreendeu, né? Desculpa.
Gente, Bicha, ela tu comeu já muito isso aí. Se eu for contar, na verdade você já sabe. Quando eu comecei, eu vendia o jogo do bicho. Eu tinha 14 anos. Pronto, tá valendo. Não tá longe, não tá longe. Mafiosa, hein? Mas naquela época, lá no Maranhão, pra quem não sabe, eu sou maranhense, assim, da gema, ferrolha, defendo muito a cultura do meu estado. A gente vendia por cesta básica, amiga. 10 quilos de arroz, 10 pacotes de biscoito, 10 pacotes de leite. Então, não tem muita diferença. Eu tinha muita fome, eu sempre tive muita fome, até hoje que me conhece. Eu não posso dizer que eu passei fome, porque tem uma larga escala aí da minha vida que eu acho que eu me entendo, né? Que eu me lembro de 10 anos, até meus 17, que os meus pais eram feirantes. Mas eu não passei fome, viu? Não passei fome. E aí meu pai era peixeiro e a minha mãe vendia comida. Então não faltava comida, não podia dizer. Em Manaus não tem como. Não tem como. Porque no Brasil, de forma geral, tudo que você planta, você colhe. É verdade. Né? Você vai pro sinal, consegue vender sacolé. Há uma diferença. Por exemplo, em Manaus, como eu morei na parte amazônica ali, a gente tem muitas frutas, né? Tem a macaxeira também, né? Mandioca? Tem no quintal, tem essas coisas, tem peixe. Já no Nordeste, eu acho que é uma diferença maior. Mas você não tomava muita jussara, não? Não, bebê. Mas tu sabe o que é jussara. Não, bebê. O que é jussara, gente? Pelo amor de Deus, eu tô falando com duas pessoas que vê. É duas eu contra não sei, uma, tá? Não. A jussara... Não, a gente tem aquele Jesus. O Jesus, aquele... Guaraná. Jesus eu conheci só na igreja, amiga. Não, é o Guaraná. É o Guaraná. Pô, o Guaraná Jesus é do Maranhão. Não. A Guaraná Jesus vem do Maranhão. Sim, mas quando eu digo jussara, quem é maranhense toma jussara. Mas quem vem de Manaus, Belém, o pessoal lá do sul do Brasil, conhece como açaí. Então vocês não passavam fome mesmo. Não, mas aí sabe que Tem não, como é só açaí, é só o nome açaí. É só açaí. A gente conhece como açaí. Eu sou maranhense lá. Se você disser no Maranhão, eu quero tomar um açaí, ok. Mas todo mundo conhece como jussara. Não, lá no norte é açaí mas mesmo. assim, meninas, tem um detalhe aí que eu tava até raciocinando, pensando, meditando essa semana. É diferente você ser ribeirinho, tem mais abundância do que você viver na cidade. Sim. Sério? Sim. Por quê? Porque você vive dos recursos naturais. Na cidade você depende, né? Faz uma farinha, planta macaxeira. É diferente. Eu tenho um tio meu que até hoje, foi ele que herdou lá as terras, né, da família. E não sei quantos 1000 hectares, cabeça de boi, sabe, de coisa. Sério? E aí uma vez ele estava em Manaus, ele falou bem assim pra mim: vocês são ricos aqui em Manaus, que moram na cidade, vocês têm carro? Aí eu falei pra ele: vem cá, tio, vem cá. O senhor sabia que se eu não pagar a parcela desse carro aqui, o banco me leva? Agora me conta, quantas cabeças de boi que o senhor tem mesmo? Quantos hectares que o senhor tem? Quantos pés de açaí que o senhor tem lá mesmo? Planta uma roça, faz farinha, quanto que o senhor fatura mesmo? Quantos motor de polpa que o senhor tem? Então quem é rico são vocês que são ribeirinhos. Né? Mas a necessidade, quem mora na cidade, é totalmente diferente. Deixa eu só perguntar rapidinho, saindo um pouquinho, mas morou em outro local, né? Não, só morei lá em Manaus. Em Manaus. E de Manaus me taquei pra cá pra Europa. O teu sotaque é bem diferente. Ela não tem sotaque não tem nenhum. sotaque, Não, né? de Amazônia, porque tanto o paraense como o amazonense tem quase igual, é aquele chiado. Não, e A minha chiada. mãe ainda tem aquele chiado todo. E falar galinha. Não, aí vai mais pro Pará e tudo, quando tem esse nha, 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 nha. Agora, assim, quando eu falo mana, Mana, já tem tudo. identifica, aí sabe que ou é do Pará ou é do Amazonas. E do Maranhão também, bicha? Também tem, mana. Tem mana. Não, foi importado, tá? Porque Manazinha do céu. mana do céu, para. Eu poderia fazer... Tá gazeando, Tá gazeando. E daí tá faltando aula, tá? Eu queria fazer uma pergunta pra Valéria Mello. Eu digo assim, sobre a questão educacional de você no Brasil. Como é que foi sua questão educacional? Você concluiu o seu ensino médio, depois foi fazer uma faculdade, ou que não tenha sido necessário para que você viesse para cá, para Holanda? Como é que foi essa trajetória de lá para cá? Ai, gente, vou ter que pagar mico aqui e passar vergonha. É pra contar a Acho que verdade? não. Conte a verdade. Acho que não, eu acho que eu fui pior, reprovei. Tudo bem. Ih, vai por aí. Então, o que acontece? Eu sempre escola pública, tudo bem, tudo bem. Eu comecei a trabalhar, né? Fui pro mercado de trabalho quando eu tinha 14 anos. Dou graças a Deus que a minha mãe me jogou mesmo, não ficou me segurando, por mais que eu seja a caçula, ela me jogou mesmo. Vai, Valéria. E aí eu entrei no programa Menor Aprendiz, que tinha no Brasil na época. Sempre teve, viu? E aí eu comecei a trabalhar... Era pelo Sesc ou pelo Senac? Ai, lá em Manaus era pelo Promenor Dom Bosco, que era uma instituição católica. E aí lembro, como se fosse ontem, eu entregando conta de energia, que foi o primeiro trabalho, eu correndo dos cachorros na rua.
E aí, o que acontece, gente? Comecei, né, a experimentar o dinheiro na minha mão. Tanto é que eu reprovei 4 vezes aquilo. Sério? Eu acho que a gente quase bateu a mesma. 4 Quinta vezes. série? 4 vezes. Olha a diferença. Porque minha prioridade era o dinheiro, né? É, Eu Tu comecei... sempre pensou em dinheiro, gente. Amiga, eu a gente faz nós 3 fazemos um excelente Tem que par. ser, eu sou Amiga, super eu interessante. não sei, tinha... Eu também. Isso é uma coisa. Quando eu trago hoje, falo sobre as depiladoras ricas e até no meu Instagram, eu falo sobre a questão do dinheiro. Gente, é algo que nasceu em mim. Sempre você mentalizou e idealizou Sempre. isso, né? Só que naquela época eu não sabia manifestar, eu não sabia as técnicas de manifestação. Por quê? Porque o lugar onde eu fui criada, o contexto... Gosto de lei da tu gosta, né? atração. O Aqui são 3, contexto, tá? Olha só, o contexto que eu fui criada me trouxe uma mentalidade e crenças de pobreza e que era aquilo, não tinha como sair. Então, apesar de eu desejar muito... O que eu manifestava era aquilo que eu acreditava, o que tinha sido semeado, tá, gente? Já começando a contar que não coloco culpa em ninguém nos meus pais. Então, o que acontece? O contexto que eu fui criada criou uma mentalidade de escassez, de pobreza, sabe? Que fazia eu acreditar que aquilo era a verdade absoluta, que era um mundo, que era onde que eu tinha nascido, nasci pobre, vou viver e morrer pobre. Então, daí, tá, lutava. Quando eu entendi que eu precisava estudar, aí eu fui com tudo. Tanto que eu fiz, até para terminar o ensino médio, eu fiz supletivo, que era porque eu já estava velha, já estava passando, né? E aí, depois disso, já engrenei na faculdade. Eu sou formada, eu sou nutricionista por formação. Arrasou, eu tô precisando de uma nutricionista. Ai. E aí, depois, quando eu terminei a faculdade, já engatei no mestrado. Eu tenho mestrado na Universidade Federal do Amazonas, como mestre em ciência de alimentos. E só que aí hoje, né, eu já tô aí no outro caminho que a gente vai conversar daqui a pouco. Mas fez faculdade. Tem currículo. Sim. Não, Eu que reprovei nem fiz. Não, mas assim, eu vendo a história da Valéria Mello, pela questão dela ter sido, tipo, não reprovada. Foi reprovada, né? Reprovada 4 vezes, mas ela não desistiu, porque ela sabia onde é que ela queria chegar. Então é justamente nessa área que a gente vai, depois, daqui a pouquinho, falar do empreendedorismo, porque ela já sabia onde é que ela queria chegar, ela reprovou 4 vezes, fez supletivo. 5. E mesmo assim, se formou nutricionista e não trabalha na área dela, né? Vamos ali naquela parte onde você disse que saiu pela primeira vez para... os teus pais foram muito de boa em liberar para você conhecer o mundo, não foi? O mercado de trabalho, porque eu fui viajar, eu já era adulta. Né? Foi a primeira vez que eu fui em São Paulo. Não fui para morar, fui para passear. Como foi como é que veio essa decisão? Porque você acabou de falar que não culpava seus pais pela mentalidade, porque é uma mentalidade que a gente cria, porque a gente só conhece aquele mundinho. Como foi que criou essa mentalidade para você dizer assim, eu vou lá? Eu quero conhecer outro lugar. Na verdade, o meu start, que não foi nesse momento ainda, foi muito depois, tá? Mas eu já teve um pouquinho de Não, mas foi uma experiência que já me abriu a mentalidade de entender que tinha um mundo lá fora. Como foi que veio a primeira mentalidade de dizer assim, eu quero ver um outro estado? Esse momento aí foi por convite, realmente. Me convidaram, pagaram a minha passagem, o hotel e eu tem um fui. esqueminha por detrás. Tem, né? Tem. Sim. Então, não foi assim tanto a expansão da consciência que aconteceu. Foi por questão de convite. Mas aquilo me trouxe o desejo de querer mais. Então como foi a tua primeira experiência de chegar em um outro estado? Porque para mim, a minha primeira experiência de chegar em Fortaleza mudou a minha mentalidade. Sério? Como foi a tua mentalidade quando chegou lá e disse assim, não é só aquilo, não é só aquele mundinho? Meninas, parece mentira, mas para mim pareceu comum, parecia que eu já participo, já pertencia, parecia que aquilo já tinha era. Vivido aquilo era. dali. Eu sempre tenho essa sensação, tanto que hoje o meu marido, ele me leva nos lugares bonitos, eu não me encanto, gente. Eu não me encanto porque parece que já é algo comum, sabe? Uma coisa já é comum. Sim. Então, eu vejo as coisas, nossa, bonito, legal, mas não é uma coisa que eu fico Uau! já faz parte de mim, eu já faço parte daquilo. Então eu só preciso mesmo tomar posse, entendeu? Sim. Participar. Tá. E aí você chegou lá, quando voltou para Manaus, quando foi que deu aquele start de dizer assim, eu quero algo melhor, eu quero sair daqui, eu quero me formar, né? Eu quero chegar em algum lugar, eu vou querer empreender. Então, na questão do empreendedorismo, no início, foi mais pela questão da necessidade, né? A aguinha sempre quando batia na bunda, quando pegava a conta, né? Quando me demitiu, eu ia procurar empreender. Parecia assim que era um chamado, tinha que ir para lá empreender. Então, eu sou uma mulher
Ai, gente, como é que eu posso dizer? A gente tava até conversando ainda agora. As pessoas acham que eu sou mandona. Então, até para ser colega de trabalho, Às vezes é complicado. As pessoas se incomodam. Eu me lembro do meu último trabalho. Quando foi que eu decidi realmente sair da CLT? Eu trabalhava já numa academia muito famosa na minha cidade. Eu já trabalhava lá 2 anos. Eu dominava tudo. Era líder, né? Eu era, só que não oficialmente. Ah, tava no backstage Eu era recepcionista, então a recepcionista vendia, tomava de conta da academia. Então vendia, recepcionava e ajudava os alunos, né? E aí o que aconteceu? Eu fui demitida simplesmente porque eu tenho esse meu jeitão, eu querendo ajudar uma nova contratada. E aí não se bicou. E aí foi pra mesa do chefe. O chefe quer saber que eu não vou ficar resolvendo problema de recepcionista? Às 2 amanhã traz carteira de trabalho e tchau. Nesse dia, eu decidi nunca mais. Tá. Até eu chegar aqui na Europinha, né, querida? Como que aí foi? eu fui faxinar. Não, mas como foi Europa? Como foi que surgiu? Como é que você veio pra cá, pra Porque você falou Europa? que até aos teus 12 anos tu não sabia, não foi? E aí foi ter aquela noção, existe Europa. Como foi a oportunidade? Quem te deu essa oportunidade? Fala pra nós como surgiu essa ideia. A ideia. Então, antes eu pensava que era só América, né? Eu só tinha os Estados Unidos, naquela época Só não os existia Estados Europa, né? Unidos. O que aconteceu, na verdade? Foi um outro momento de pico de raiva. Aham. Depois que eu terminei de Ser despedida, sair, fui demitida, fui vender lá o churrasquinho de gato, fui fazer manicure, Fez tudo, né, praticamente. Fiz tudo. E aí, eu decidi ser professora. Aí foi quando eu me formei e fui ser professora. Eu fui professora no curso técnico de nutrição e dietética e de culinária no Senac e também de uma escola particular lá na minha cidade de ensino técnico. E aí, o que acontece, gente? Trabalhei, eu pagava os meus impostos e aí, quando eu decidi comprar um carro novo, eu decidi abrir uma outra empresa, empreender. Sim. E aí o meu plano foi, eu peço para eles me demitirem, para eu receber seguro-desemprego, para eu bancar esse carro, que a parcela era R$ 1.200. Muito. Naquela época. Isso 7, 8 anos atrás. É muito dinheiro. Era muito dinheiro, mas a empresa iria garantir e o seguro também. Então, o dinheiro que a empresa que eu estava começando ia segurar o meu custo de vida e o seguro-desemprego iria pagar a parcela do meu carro, porque o que eu tinha mais de caro era a parcela do carro. Era um carro lindo, o carro dos meus sonhos. E aí, o que aconteceu? Não, eu pedi para me despedir, para me demitir. Ela queria, mas ela não tinha coragem de pedir as contas, porque a gente pede o seguro. Queria receber os direitos, é bem comum. O FGTS, o seguro-desemprego. E aí, o que acontece? Eu tinha acabado, gente, de abrir a minha empresa, eu estava com o meu CNPJ, eu ainda nem tinha o meu alvará de funcionamento. E aí, a gente entrou num acordo, eles me demitiram. Quando eu fui lá para pedir o meu seguro-desemprego, eu não tinha direito, porque eu era empresária. E mais difícil ainda. Mulher, aí foi que eu tomei posse. É pra ser empresária? Então eu sou. Eu aceito o universo. Na verdade, não foi assim, mas eu fiquei arrasada. Mas isso fez eu ter raiva do Brasil, gente. Desculpa, eu tenho vergonha. Mas eu me revoltei. Eu coloquei culpa no país, nas leis do país, no governo do país. E aí foi quando eu comecei a desejar ir embora do Brasil. Entendeu? Mas nesse período você já tinha visto alguma coisa falando fora do Brasil ou não? Não. Aí foi que eu comecei a buscar algo fora do Brasil, dentro da minha área de formação. Sim. De fazer um curso extra, né? Aqui na Holanda, por exemplo, tem uma cidade que é o nome de uma universidade chamada Wageningen. E eles, aqui a Holanda é referência no mundo inteiro sobre o tratamento de água, né? E essa Somos o número 1, tá? E aí tá ali combinadinho com a questão alimentar. E a minha especialização era em ciência de alimentos e gestão da segurança de alimentos. Então, essa faculdade poderia me dar uma oportunidade. Só que aí que está, como é que eu ia estudar se eu não falava inglês? Sim, eu entendo. É muito complicado. Quando você não fala o idioma, você muda de país. É necessário. Mas espera, antes dela mudar de país, tava lá naquela. Isso. Você pensou em mudar. E aí, como foi esse trâmite pra mudar pra cá? Como é que foi isso? Você conheceu alguém? Conheci alguém, me casei com esse alguém, né? Eu já conheço a história. Esse alguém, ele morava no Brasil, queria vir embora pra cá. E eu, querendo vir pra cá também, se fosse casada,
tava valendo. Conheci, me casei e vim embora pra cá. Aproveitou o útil com o agradável. Uniu tudo, né? Com sonho, com o amor. Sim. Aquilo que a gente sempre fala, eu e a Miki, das outras imigrantes, expatriadas, que você sempre tem um anjo que aparece na sua vida. A gente acredita muito na lei da atração, na lei do universo. Então, você teve essa pessoa que te ajudou a realizar esse, não só um sonho de estar morando fora do país, do Brasil, mas vivenciar também uma história de amor. Sim, foi uma história de amor, foi rápido, foi rasteiro, foi sofrido pra mim, pra ele. Peraí, esse negócio rasteiro, o que passa, Rápido, né? rasteiro. Porque foi muito rápido, realmente, o relacionamento, ok. Tá, entendeu? pensei que era uma foi rápido, não rasteira. durou muito, não. E aí, sou muito grata por tudo, pela oportunidade. Não terminou da melhor forma que poderia terminar, né? Mas pra mim, tá tudo resolvido, né? Já viramos a página e tá tudo bem. Como foi a tua primeira impressão? Mas aí, nesse local que eu quero entrar, você teve a oportunidade de vir pra cá. Como foi a tua primeira impressão quando chegou aqui? Que eu já fazia parte daqui. É aquilo. A gente tem essa... É tipo Não, se fosse mas um déjà vu. tem uma emoção também aí Não atrás. teve emoção, não teve, Miki, não teve. Como se eu só tinha que sinto vir pra isso. cá, pro meu lugar. Eu sinto, hoje minhas clientes perguntam, Valéria, tu não sente saudade do Brasil? Eu falei, gente, desculpa falar, mas eu não sinto, porque eu me sinto que eu tô em casa aqui. Tem alguma coisa que faz eu sentir, que pulsar, que eu tô no meu lugar certo. Eu me senti incomodada, era lá. Então aqui é como se eu tivesse voltado pra casa. Eu não entendo. sei o que eu não sei explicar. Também não sei. É uma sensação. sei. Eu entendo por um lado essa sensação. Às vezes, quando a gente chega num lugar, às vezes a gente sai de um país para outro. Por exemplo, quando eu tô viajando, que eu tenho sempre os países que eu gosto. Quando eu chego lá, é como se eu tivesse uma energia e dizer assim, cara, aqui é minha casa. Apesar de Portugal. viver, É. apesar de viver, conviver tantos anos aqui na Holanda, mas quando eu chego na Espanha, quando eu chego na Itália, eu tenho uma energia assim tão grande assim. Cheguei no meu lugar. Então eu te entendo nessa questão. Mas quando me eu cheguei sinto também foi assim. descansada. Eu me sinto descansada. Claro, teve as dificuldades que a gente vai falar sobre isso. Mas eu me sinto descansada aqui. Sim. Aham, Sabe, aham. repouso, que é ok. aqui. E a adaptação? Pra mim também foi fácil. Claro que a questão de idioma a gente ainda, né, tá aí se arrastando, tentando e tudo. Nunca me senti, diferentemente de outras pessoas que relatam, e tá tudo bem. Eu não sofro preconceito, eu me sinto bem-vinda, eu me sinto acolhida e eu me sinto realmente em casa. Então, eu não tenho problema. Eu sinto falta, por exemplo, da comida do Brasil. Eu não sinto falta do calor do Brasil. Eu não sinto falta de falar em português. Eu me comunico aqui em inglês. Mas é isso que eu tô falando, gente. Eu tô em casa. Então, tipo, eu não É tô automático. É espontâneo, em outra praticamente. vida que tivesse vivido. É como se eu vou entrando em portas Que já passou. que eu já passei, que parece que eu construí aquilo tudo e que agora eu tô vivenciando aquilo que eu preparei antes. Eu acho que E todo aí mundo eu já vou- viveu um momento É. que... mas eu já entrei aqui, mas tá muito É um igual. déjà vu. É um déjà vu. Então que a eu gente vivo chama. todos os dias esse Mas déjà quanto vu. tempo você Déjà mora vu. aqui agora? Eu passei 2 anos na Bélgica e agora esse é o meu 3º ano na Holanda. Em total, 5 anos que tá Yeah. fora do Brasil. 5 anos. Tá. Tá. Então, ok. E na Bélgica, como foi na Bélgica? Também teve assim aquele... eu já faço parte daqui. Não, já lá na Bélgica eu queria sair. Eu já É queria diferente. sair, é diferente, eu não me sentia lá. Lá eu percebia... Mas qual era o lado da Bélgica? O eu que mora- fala francês ou o que fala... Não, na Antuérpia, que fala... Antuérpia, Nederlands. E aí, lá na Antuérpia, eu sentia que era uma passagem, mas que o meu desejo, inclusive, Teu o meu destino. plano era para vir para cá, para Holanda. Aham. Eu queria vir para Holanda, custasse o que custar. Então, eu fui para Bélgica para fazer a rota Bélgica. Aham, Sim. entendi. Entendeu? Porque naquela época eu tava lisa realmente, né? Com a mentalidade e o bolso pobre. E aí eu não conseguia vir pra cá, fazer emburring, blá, 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 e blá, blá, blá. Então eu tinha que fazer a rota Bélgica. A minha expectativa era passar os 6 meses lá com meu documento e vir pra cá. de Explica pra nós boa. o que é essa rota Bélgica. Todo mundo que casa com holandês ou tem um partner holandês e vem pra cá tem que fazer emburring. Sim. Né? E se O você... Emburgering, gente, pra quem não sabe, é umas provas. Você tem que passar Não. nisso pra que você possa estar totalmente
regularizada aqui na Holanda. E aí, por exemplo, isso só acontece... É babado. É babado. Na verdade, é obrigatório. É obrigatório. Isso. São exames obrigatórios para que você estude tudo sobre a cultura, sobre a educação, A língua. sociedade. E a língua é importantíssima. O idioma. Então, o que acontece, né? Eu sei que existem outros casos, mas, por exemplo, em relação a partner ou marido, quem vem dessa forma, né? Se o cara for holandês, tem que fazer. Então, o meu, naquela época, era holandês. Então, ele não tinha dinheiro, eu não tinha dinheiro. Então, a rota Bélgica, ou pode fazer em Portugal, ou pode fazer na Alemanha. Conheço mulheres que fizeram isso. Passa um tempo lá, e aí... Quando você quer vir naquela época, a legislação, não sei se mudou, falava 6 meses mudou no outro muito. país. E aí você vem pra cá e não precisava fazer o hambúrguer. Na verdade, eu queria tocar nesse assunto. Mais ou menos há uns 15, 20 anos atrás, não era necessário fazer o hambúrguer. Mas, assim, dentro da sociedade, na Holanda, de ter tantos estrangeiros morando aqui, as pessoas vinham lá, não falavam idioma, não queriam trabalhar, não queriam fazer nada. Por isso que surgiu a questão do hambúrguer. Mas na minha época já tinha. Já tinha. Então, às vezes a pessoa estava aqui morando 5 anos, então ela já ganhava o direito da legalização e estava bom. Depois disso, amiga, mudou tudo. Mas eu continuo acreditando na forma a favor do governo holandês, porque as pessoas, quando vêm pra cá, ela precisa aprender o idioma local. Eu também acho que é o mínimo, é verdade. Você só é respeitada a partir do momento que você consegue falar, olho no olho e diga assim, ó, eu também defender os teus direitos. Assim, eu acho que até nós duas ficamos caladas na hora que ela disse, eu não me sinto discriminada. Mas é a minha. A gente já passou muitas vezes por isso, amiga. Não tem como. Eu não duvido, não. Mas não foi a minha realidade. Anda na rua. Será que Mas aí, Cristina, anda na rua. Presta atenção. É um assunto que a gente vai tocar aqui, pessoal, que criou muita polêmica lá no meu Instagram, quando eu fiz um vídeo Meu falando... Deus. Do dinheiro. Do dinheiro, que eu fui acusada de ser lagra. Mas mesmo ainda assim, eu não justifico que foi uma questão de preconceito. Eu não vi assim. Na verdade, eu achei... Quando eu recebi essas críticas, a pessoa veio falar pra mim, eu olho pra pessoa, eu vejo o que é que ela faz, e eu vejo como é que ela é na sociedade e dentro da comunidade. Eu falei assim, olha, eu já não vejo dessa maneira, eu vejo dessa forma. Ela tem uma oratória direta, ela não precisa fazer rodeios para falar o que é que ela pensa. Várias pessoas que são empreendedoras têm uma forma de falar diferente. Sim. Então, temos que respeitar. Então, a Valéria, ela é clara, isso. ela é direta. Sim. Eu não senti isso. Que, inclusive, que a gente estava falando de lei da atração aqui, que a lei da semeadura é certa. Na verdade, eu estava vindo hoje para cá e sabe o que me veio à memória? Que quando eu tive um restaurante lá no Brasil, eu também acusei uma senhora de ter roubado. Gente, eu hoje, vindo pra cá, eu aprendi. A gente volta lá. Existem vários motivos porque eu passei aqui, por aquilo. Então, por que eu falo isso, Miki e Cris? Porque eu não sou vítima. Eu decido não tomar o posicionamento de vítima. Então, cada vez mais que eu vivo, que eu vou me recordando o que eu fiz no passado, eu me recordo porque eu passei o que eu passei quando eu estive aqui, já no futuro, vamos dizer assim, né? Então, o que acontece? O que aconteceu comigo no passado? Presta atenção, o que eu fiz no passado, eu colhi, tá bom? E detalhe, hoje, em vez de eu ficar me vitimizando que eu sofro preconceito, eu pego aquela experiência e digo assim, foi por causa daquilo que eu decidi não faxinar mais. E eu mudei a história da minha vida. Eu tô querendo já chegar nesse... Eu tô super curiosa pra chegar nesse assunto. Mas eu acho que nem todas. Não, eu já sou um pouquinho aí contra, porque eu acho que nem todas. Porque eu não me vejo que algum dia eu discriminei uma pessoa lá no Brasil, porque eu sempre acreditei na lei do retorno, mas eu já senti, sim, que eu fui discriminada aqui sem ter razão nenhuma. Eu tô falando, é o que eu vejo, a consciência que eu tenho de quem eu fui e de quem eu sou hoje. Acontece, né? Isso aí não justifica, tá? Isso aí aí acontece, sim, da gente ter feito. A gente fez isso e lá atrás. Isso é verdade. Ou eu posso acreditar que, por a gente não quebrar a raiz, a gente acaba trazendo o que a gente vibra. Então, se a gente tá vibrando... E sempre disse... preconceito.
suspeita. Eu já sou suspeita. Não é? Eu prefiro não me colocar na posição que eu sou vítima das pessoas e sim responsável Não, por mas tudo que mas agora- Porém, você tem que sempre observar o que está aqui ao seu redor. Não, Nós vivemos num país diferente mas do é Brasil. claro. Eles sempre aqui, não estou discriminando a Holanda, é o país que eu moro, é o país que me acolheu como tudo. Porém, você tem que estar sempre alerta, atenta, porque eles, dessa cultura, que eu não vou falar para que a gente não tenha problemas futuramente. É um país maravilhoso. Olha, Muita polêmica. a gente é latina, nós somos brasileiras. No final das Exatamente. contas, eu sou grata até por isso. Então, pronto. Entendeu? Porque isso Não, fez eu mudar a minha vejo, história. eu vejo isso que, assim, né? Nós somos latinas, elas queriam ter nossa cor, nosso gingado. Nosso cor, nosso xingado, a nossa vamos falar sincera, nossa sensualidade, a mulher brasileira, ela realmente ela sabe cativar. Então isso acaba Não, incomodando mas eles muito. amam, eles amam o nosso país. Eles por amam. isso. Quando a gente fala que a gente é brasileiro, Brasil, eles pacote se completo. surpreendem, não é? Mas, enfim, Eu acho é lindo. verdade. Mas é a minha história, foi como eu decidi interpretar. Eu não tô falando que eu tô certa, nem que eu tô errada, nem que eu vou ser assim, assado. Eu amei, viu? Como Não, mas é eu bonito. escolhi É bonita essa interpretar parte. isso tudo, Aham. entendeu? Gente, eu vivo a filosofia do seguinte, que tudo é amor. Sim. Por mais que doa. Porque se não fosse aquilo, hoje talvez eu ainda estaria faxinando. Eu Hoje vejo- eu ainda Opa, estaria... vamos começar Vamos essa parte agora. também? Eu vejo Vamos entrar, isso. que eu já tô curiosa. A gente vai entrar lá agora. Eu vejo isso como um aprendizado, tanto pra mim. Porque já teve o nosso primeiro entrevistado, quando a gente fez juntos, o Adriano Único, ele falou a mesma coisa que ela. Eu não me Sim. vejo como um vídeo. E Exato. Eu Isso, acho mas que tá todo mundo interligado. colocar pra Estamos trás conectados. o passado. Estamos conectados. E Isso. aprender com os eventos, porque tu não pode voltar Tipo atrás. assim, eu tive um barbecue aí esse último tempo. Gente, rapaz, Foi semana passada. A diferença de eu dizer que vamos entrar lá na limpeza. Eu dizer assim, ó, o que você faz? Sabe como você é respeito? Sou empresária. Eu sou empreendedora. Aí eles perguntam logo a questão dos milhões, porque eles começam a se rodear. Vamos chegar Aí eu digo, eu tenho uma bike. Dela. Vamos Eu chegar tenho uma nesse- bike. É, só. Bicha, Amsterdã, a gente anda de bike. Vamos chegar Não nos tenho milhões. carro. Valéria, como foi? Chegou aqui, se adaptou? Como foi, então, para chegar ao trabalho e até o seu trabalho? Agora que a gente tem que falar sobre isso. Exatamente. Então, no meu último dia de trabalho, de faxina, era o último dia lá e o último dia de trabalho de Bélgica, né? O meu companheiro atual já estava lá com as minhas malas todas. Foi ele dentro que do conseguiu carro. esse trabalho para você? Não. Foram as pessoas que moravam lá, que me rodeavam lá, que me conseguiu esse trabalho lá. E era de Tá? faxina, casa? Era de faxina, em casa e tudo mais. E aí, eu me conectei com esse meu parceiro, né, atual aqui. E aí, ele me convidou, eu não aguentava mais ficar lá sozinha, e ele foi me buscar. Então, foi no último dia meu de trabalho, de Bélgica, e já meu primeiro dia de vir para Holanda. Ah, você se separou do seu antigo Já e tinha já tinha um divorciado, boy mano. aqui. Essa parte desse segundo boy eu não sabia, não. Tu tá Ela contando. tinha É um novidade boy. no podcast. É novidade no podcast. É outro boy, gente. Ela é outro tinha um boy, o boy veio buscar ela e trouxe ela pra Holanda. Aí já divorciei lá, já passou tudo. Tudo Não, tu já certinho. arrasou. Aí é outro Arrasou. podcast, é outro podcast. Então, divorciei tudo lá e tudo. Divorciei no primeiro ano que eu cheguei lá, passei o segundo ano sozinha. E aí, né, me conectei com esse meu atual. E aí, eu não aguentei mais ficar lá sozinha. Eu tava muito presa à questão do documento, porque eu não queria fazer o emburring. Mas foi uma conexão de almas pra que você tomasse essa decisão, porque tu viu, Porque né? é uma decisão. Ela largou do antigo, do embuste, que com certeza foi embuste pra ela ter mudado. Olha, tu tá falando. É. Mickey, fala, Mickey, Joga fala. pedra nela. Não, o que acontece, gente? E aí ele foi me buscar lá, né? E aí eu vim pra cá. Foi nesse último dia de tudo lá na Bélgica que tudo isso aconteceu. Porque eu já tava pronta pra...